Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da lição de número 10 com o tema A Promessa da Proteção Divina. O nosso texto áudio está no Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. A verdade prática nos fala que Deus promete a sua divina proteção a todos que são fiéis à sua palavra. Nossa leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo tudo feito, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça de justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ainda para o Salmo 91, que nos fala: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Antes de passarmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar esta ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo. A introdução do comentário nos fala que nesta lição tomamos Efésios 6 e o Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Primeiro tópico: proteção espiritual contra o inimigo. Primeiro item: proteção contra o maior inimigo. É uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nesta batalha, o diabo é o nosso inimigo. A palavra diabo significa justamente isso: acusador, Satanás, adversário, inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da epístola do apóstolo João aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. A nossa batalha é espiritual. Segundo item: os inimigos espirituais em Efésios. Neste texto de Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipes das trevas deste século, demônios que lideram outros demônios e combatem a Igreja do Senhor Jesus,
As hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais são legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da Igreja de Cristo. Terceiro item: as armas espirituais do crente. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual, providenciada por Deus, descrita em Efésios capítulo 6, versículos 14 a 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. Primeiro, verdade, uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Segundo, couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. Terceiro, a preparação do Evangelho da Paz, o Evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo como Jesus o venceu. Em quarto lugar, o escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno, dardos ou setas inflamadas do maligno. Quinto lugar, o capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. Sexto lugar, a espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. Essas armas espirituais nos mostram que na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. Portanto, tais virtudes é o que deve revestir a nossa vida para que estejamos prontos a enfrentar esses ataques. A verdade, a justiça, o Evangelho de Cristo, a fé, a salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, os textos que Deus deixou para nós neste livro sagrado e que servem tanto como arma de ataque como arma de defesa. Segundo tópico, a maravilhosa proteção de Deus. Primeiro item, a proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança e, por isso, Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará proteção. Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. Segundo item, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno, ao descrever que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso nos mostra que o inimigo das nossas almas não é simplesmente um ser espiritual irracional, uma espécie de louco furioso, mas pelo contrário, é um estrategista muito sagaz, que conhece o ser humano desde os tempos de Adão e Eva. É alguém que conhece as falhas e fraquezas de cada ser humano e as maneiras de levar as pessoas ao caminho da dor, do desespero e das trevas. É contra isso que nós temos que lutar. Portanto, qualquer ser humano, por mais opositor que nos pareça, é um adversário muito menor do que o maligno. E contra isso, somente a força de Deus e os alertas que estão na palavra do Senhor podem nos livrar. Outra expressão é peste perniciosa, que aparece neste salmo. Ou seja, uma espécie de, para usar uma linguagem bem atual, como se disséssemos, é uma praga viral, é uma pandemia, é um vírus mortal. Essa expressão se refere às enfermidades malignas que ceifam muitas vidas, mas não apenas às enfermidades físicas e também às espirituais. Veja que as enfermidades espirituais, elas cada vez mais aumentam nos nossos tempos. E entre essas enfermidades, por que não incluirmos a descrença, a incredulidade, a falta de fé, o que
tem levado muitas pessoas a se afastarem do verdadeiro Deus, da verdadeira religião, do verdadeiro caminho, que é Cristo Jesus, e irem por outras veredas. Isso sim também é uma praga viral, uma peste perniciosa, um vírus mortal de caráter espiritual. A bênção de cura divina foi assunto de uma lição neste trimestre. Por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível a quem crê. Assim mesmo, passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e fortaleza, e por isso não seremos abalados. Terceiro item: a onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como o onipotente, aquele que é o todo-poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus, representada na palavra Altíssimo, El Elyon, em hebraico, revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal. Nos revela também um Deus que está acima de tudo e de todos. Muitos filósofos, ao longo dos tempos, colocaram Deus ou como cúmplice do mal, ou como alguém que não é tão poderoso a ponto de extinguir o mal. Deus não é nenhuma das duas coisas. Ele é altíssimo, ele está acima de tudo isso. No livro do profeta Isaías está escrito que desde o poente e ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorará, levantará sua bandeira contra o inimigo. Neste contexto, podemos ter segurança em Deus que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob sua proteção. Em momento algum, a Bíblia mostra o maligno como alguém que está no mesmo nível de Deus, como se nós tivéssemos um Deus mau e um Deus bom. O maligno, Satanás, o diabo, nosso adversário, ele, por mais que seja mais poderoso que nós, mas seu poder é inferior, muito inferior ao poder de Deus. Deus é onisciente, Satanás não é. Deus é onipotente, Satanás não é. Deus é onipresente, Satanás não é. Embora ele possa ir rapidamente com seus exércitos de demônios para muitos lugares de maneira mais rápida que nós, mas Deus não precisa ir a nenhum lugar. Deus está em todos os lugares da criação. Por isso, podemos repetir sem sombra de dúvida que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Terceiro tópico: promessas e proteção. Primeiro item: os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa, relacionada com a doutrina das últimas coisas, a escatologia, em que todo império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, incluindo o último deles, a morte. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O segundo item nos fala de segurança e vitória para os que temem o Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso, devemos orar ao Senhor, buscando proteção, antes de sair de casa para realizar nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte, sendo prudentes em tudo, tomando cuidado com nossa segurança, porém compreendendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor nosso Deus cuida de seu povo. Façamos, portanto, aquilo que está ao nosso alcance. Sejamos vigilantes, prudentes, cautelosos nesses tempos de criminalidade em alta, nesses tempos em que a violência atinge muitos inocentes. Façamos a nossa parte. E Deus, com certeza, fará a parte que nós não podemos realizar. O terceiro item nos fala da abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo nem ao espaço. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nesta lição, Efésios 6 e Salmo 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, Deus é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Por isso,
A promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Podemos aplicar a essa parte da lição a parábola que Jesus contou das duas casas, uma construída sobre a areia e outra sobre a rocha. Todas as duas casas passaram pelos mesmos embates. Sopraram os ventos, correram os rios, ou seja, a correnteza, a maré subiu e inundou, e houve também a chuva. Então veja que todas as duas casas passaram por esses testes, do vento, das tempestades, das enchentes do rio. Só que uma resistiu e a outra não. Qual a diferença? Uma estava firmada na rocha e outra estava fincada na areia. Portanto, estar com a nossa vida firmada em Deus não nos livrará de padecer dificuldades, mas nos dará a certeza de passar por essas dificuldades e louvar com o canto da vitória. Concluímos a nossa lição dizendo que em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar seu refúgio e sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Aqui está, portanto, um resumo da nossa 10ª lição deste trimestre. E na sua escola bíblica dominical, na sua igreja local, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.